Beleza, beleza? Mais um vídeo legal aqui no YouTube para vocês e nós vamos conversar sobre como você se preparar para ter um melhor resultado na sua rinoplastia. São tantos cuidados antes da cirurgia como após. Vem comigo. Na realidade, para ter o melhor resultado para a sua rinoplastia, ela começa ainda na escolha do profissional e toda a sua equipe, porque é esta equipe comandada por esse profissional que vai conduzir todo esse processo. E tem coisas importantes a serem definidas. Por exemplo, o perfil psicocomportamental que se adequa, que se harmoniza mais com a sua face. A antropometria facial, que são as medidas relacionadas com a sua face. Então, todas essas escolhas e decisões começam com um bom profissional. Perca um tempo analisando esse profissional, acompanhando o trabalho dele, os resultados, a atenção que ele e a equipe pode dispensar a você. Então, a escolha do profissional é primordial e o principal item na sua decisão. Na sequência, após vocês conversarem bastante nesta consulta, você vai ter que passar para os exames pré-operatórios. Esses exames são importantes para ver se não tem problema de coagulação, para evitar sangramento, para ver se não tem infecção, para ver se não tem doenças associadas. Além desses exames pré-operatórios, a gente encaminha também para uma avaliação pré-cirúrgica, de preferência com o nosso anestesista. Ele vai analisar toda a sua clínica, vai ver se não precisa mandar para algum outro especialista, como por exemplo, uma doença comum que a gente tem hoje é a trombofilia. Às vezes precisa usar anticoagulante, nesse caso a gente manda para o hematologista. Assim nós vemos todas as outras possibilidades para você ir sem risco para a sua cirurgia. Mais um fator muito importante nessa decisão é a data escolhida, porque você deve reservar alguns dias para se recuperar bem. De repente nas suas férias, se você é muito corrido no seu trabalho, porque você vai ter que fazer um repouso. Você fazendo a cirurgia e voltando rapidamente para sua rotina, pegando sol, não tendo repouso, se mexendo muito, vai inchar mais, vai demorar mais para dar o resultado que você merece e deseja. Então a escolha da data é outro fator fundamental. Agora, por exemplo, se você tem a intenção de ir para a praia, não faz sentido você operar e ir nas férias para a praia, porque lá você pode pegar sol ou todo mundo na praia e você lá de molho. Então, a data também é algo importante nessa decisão. Inclusive, falando em praia, um fato importante no pós-operatório é você evitar a exposição da luz solar, porque os raios ultravioletas UVA e UVB, em contato com a hemoglobina, um ferro que tem lá na hemoglobina, vai manchar a sua pele. Além disso, o sol vai aumentar a temperatura, vai aumentar o edema e aquele roxo. Então, não pode pegar sol. Mesmo se você tiver sem o sol diretamente, é interessante você passar filtro solar e colocar proteção como boné e chapéu para sair no tempo ensolarado, beleza? Mais um item fundamental é observar os medicamentos em uso ou a iniciar. Como assim? Tem alguns medicamentos que a gente tem que fazer a suspensão. Por exemplo, anticoagulantes. Se você usa AS, nós vamos ter que falar com o seu cardiologista para vermos se nós podemos interromper momentaneamente para não termos sangramento. Já existe outras possibilidades de nós termos que usarmos medicações. Como assim? Se você tem uma rinite medicamentosa, com o uso, por exemplo, de vasoconstritor, aquele aturgil, privina, neossinefrina, aqueles remédios, eles fazem vasoconstrição, melhora para você respirar, só que depois que passa o efeito, ele vasodilata, e isso vai favorecer o sangramento pós-operatório. Então a gente retira esse medicamento, usa o tratamento adequado, geralmente a gente usa corticoide tópico, ou às vezes até um corticoide oral 2 a 3 dias antes da cirurgia. Então observarmos os medicamentos que você talvez possa ter que parar por um período, ou alguns que seria interessante você usar para melhorarmos na cirurgia, beleza? E para finalizar todo esse conjunto, no pós-operatório tem alguns cuidados específicos. Nós começamos aqui com uma drenagem linfática e o uso do taping, isso ainda na sala de cirurgia. Então observe lá no início a escolha do profissional e a sua equipe. Aqui nós temos 11 profissionais na nossa equipe para cuidar de você. Então,
A drenagem ajuda bastante, o tape também ajuda a conter a equimose, aquele arroxeado ao redor do nariz. Outra coisa fundamental é a aplicação de gelo. O gelo faz vasoconstrição e dá menos inchaço, melhora na recuperação. Não tomar sol, como nós já falamos anteriormente. Cuidado com os pontos. Nós usamos um ponto agora mais tecnológico, mais moderno, que ele não precisa, a gente não tira mais o ponto, porque dependendo onde você vai tirar os pontos, se pegar um material contaminado, pode inflamar, pode dar uma infecção. Então nossos pontos a gente já não retira mais pela tecnologia do fio que nós usamos. Às vezes nós colocamos aquele sprintzinho, que é um plásticozinho para não grudar a parte medial do septo com a parte lateral da carne esponjosa. Quando associado à plástica, a gente também faz a parte funcional tanto do septo quanto dos cornetos. Nesse caso também, toma cuidado quem vai tirar lá com material esterilizado para não termos problemas com isso. Olha, essas orientações todas podem fazer a diferença no seu resultado. Ainda tem outros fatores que pode ser considerado, que vai depender da sua boa conversa com o seu cirurgião auxiliar e toda a equipe. Por isso que aqui na clínica nós passamos por 4 profissionais para te dar essa melhor atenção. Um exemplo simples pode ser se vai ou não usar o Roacutan. Isso é muito individualizado e nós vamos gravar um outro vídeo para vocês sobre isso. Falando nisso, aperte o sininho aqui para você ver as nossas notificações. Nos segue aqui para nós entregarmos mais conteúdos legais como esse para vocês. Beleza?